Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Ventura e estamos de volta aqui no nosso podcast, todas as sextas-feiras, no centro do palco, aqui direto do Expo Center Norte. Novamente falando que esse é um espaço democrático que nós criamos na tentativa de buscar informações de mercado de eventos, falar um pouquinho sobre feiras, falar sobre congressos e falar principalmente de pessoas, que eu acho que esse é o nosso grande motivo de estarmos juntos aqui. Do meu lado, com a Cláudia, de novo, Cláudia Coelho, nós estamos juntos nessa empreitada, né, Cláudia? Fazendo... Sempre juntos. É isso aí. E hoje, para a gente bater um papo com um amigo, com um cara especial, com as suas virtudes, os seus defeitos, um homem de negócios, um cara que está há muito tempo diante da APAS, Associação Paulista de Supermercados, Carlos Correia. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Cláudia, de possibilitar que eu possa estar aqui representando o Carlos, pessoa física, mas muito mais o Carlos da APAS, porque o nosso contato se dá por conta da APA Show, iniciado com a APA Show, já há 30 anos aqui com você. A APA Show está indo para a 39ª edição e é um prazer a gente estar num momento onde a gente possa discutir além dos eventos, e vocês me darem a oportunidade de eu me mostrar um pouquinho mais. Então, está sendo um prazer. Como é que você foi parar na APAS? Da onde que veio essa ida? O que você fazia antes? Porque todo mundo te conhece como APAS. Sim. O que você fazia antes? Ó, a minha vida ela é bem eclética, a minha vida profissional. Eu comecei na área bancária. Eu trabalhava no Banco Auxiliar, que era o dono da SICA, né? O negócio mais conhecido, eram 50 empresas e uma delas era a SICA. E no Banco Auxiliar eu desenvolvi meu primeiro trabalho lá aos 14 anos e fiquei no Banco Auxiliar até os 20 anos, 22 anos, quando o banco quebrou, né? O banco fechou. E tem uma situação legal que é assim, o banco devia, era um momento de fusão de bancos e de quebra de bancos, um ajuste no mercado financeiro muito importante. E aí, dando maior segurança ao mercado financeiro. E os bancos menores, o Banco Auxiliar era um deles, né? Esses bancos, todos eles estavam sendo vendidos para as operações maiores. E eu me lembro que eu estava trabalhando já na mesa de operações de aplicações financeiras lá, né? Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar do Overnight. Nossa. Até porque nós estamos fazendo 30 anos do Plano Real, né? Overnight era aquela coisa... Você sabe que eu tomei uma bronca do meu pai? Eu vou ter que contar essa história rapidinho. Desculpa te cortar. Não, claro. Porque nós vendemos um carro que nós tínhamos juntos e era para colocar o dinheiro aplicado. Então, é só para explicar o que é overnight, né? E eu esqueci de fazer isso. Uia. Esqueci 2 dias de fazer. Esqueci. Um dia eu não fiz, o outro eu esqueci. Imagina a bronca que eu levei, porque overnight você rendia dinheiro à noite, né? É a remuneração quase que da inflação anual agora. Você perdeu 1 ano de aplicação. É mais ou eu menos não sei isso. Como é que teu pai deixa você... Não, eu devia ter dado mais bronca, porque era uma perda absurda, né? E aí eu trabalhava, meu último trabalho foi na mesa de aplicações financeiras. E eu era responsável pelas aplicações dos funcionários da SICA. Nossa, então, era, né, porque era quem tinha dinheiro lá no banco, os funcionários que tinham dinheiro. E aí, quando eu estava lá num período onde o gerente, a pessoa que era gerente quando eu entrei no banco, tinha se tornado diretor. E para cada lugar que ele ia, ele me levava junto. Né? E aí eu fui trabalhar na área de aplicação financeira, e nada mais era do que você queria fazer uma aplicação, você tinha que ligar. Sim, sim. Eu falava a taxa. Não tinha essa coisa de... Não tinha internet, eu falava a taxa, eu montava lá o que eles chamam de boleto, e eu fazia o cálculo de quanto que é que a pessoa ia resgatar amanhã. Então, se era 2%, eu pegava lá, tinha uma maquininha, tinha um boleto, né, um voucher, e tinha lá a conta corrente da pessoa, o nome e tal, o valor que ela queria aplicar, e ela falava, é de hoje para amanhã. Se era de hoje para amanhã, era overnight. Se era de hoje para mais do que um dia, era open market. E aí você fazia o cálculo e você calculava o imposto e colocava isso no papel e entregava esse papel para o pessoal de digitação, que ia lá e digitava no sistema, para daí gerar uma aplicação. Era desse jeito a coisa.
Aí eu, trabalhando nesse lugar, a gente tinha acesso às informações do banco. E aí um dia esse diretor nos chamou lá e falou, olha, o banco tem dívidas e foi feito um financiamento para ele pagar mensalmente um valor X. E, poxa, está muita conversa no mercado financeiro que, tipo, nós somos a bola da vez. Tinha o Noroeste, tinha um montão de Foi bancos. na época do Nacional também? Nacional, todos eles. Aí ele chamou todo mundo na sala, tipo, era 6h30, e eu morava no Belenzinho. Aí, pô, trabalhava na Boa Vista, morava no Belenzinho. Ele chamou lá e falou, gente, está difícil, mas nós conseguimos, todo mundo bateu palma. Eu entro na minha casa, 8 horas da noite, está lá o famoso Cid Moreira dizendo, Banco Auxiliar quebrou. Nossa. Jornal Nacional da Rede Globo. O meu pai olhou para mim, eu falei, é mentira, pai. Você estava lá até agora, É né? mentira, acabou de falar para mim. Não, é mentira o que ele está falando, meu pai. O Cid Moreira não mente, filho. Você não está sabendo de alguma coisa. Então foi, e realmente a partir dali, naquela época, você tinha uma necessidade de pontos de agência. Hoje, agências estão fechando. Exato. Naquela época, para você ter uma agência, era igual slot de avião. Não é? Você pagava por aquilo. No Banco Central, você tinha que pagar. Quero abrir uma agência. Não é igual hoje, quero abrir uma agência. Né? Você tinha que pedir Você no tinha Banco que pedir no Central. banco e o banco dizia, não, a quantidade que existe é suficiente, você tem que esperar a tua vez. Uhum. Então, quando o banco quebrou, existiam os slots das agências. E os bancos maiores falaram, nós vamos comprar para sanear o sistema, a gente compra, e quando nós compramos um banco, nós ficamos com as agências, e aí pegamos os funcionários de vocês que estão lá na agência, e nós temos que pegar também um percentual da matriz, dos funcionários da matriz. Então, eu trabalhava ali na Boa Vista, esses funcionários da matriz, eu era um deles, e a escolha foi para eu ir para o Banco Itaú. Então, Você ficou trabalhando de banco em banco. e era no 8º andar do lado, 8º andar com 8º andar, né, do Banco Itaú. E eu fui trabalhar, só que o que aconteceu? Naquela época, a aplicação era uma miséria, né? A pessoa, em relação ao que ela recebia antes, né? Quem tinha só ficava com o dinheiro aplicado, era uma miséria. Então, tinha pouquíssimas aplicações. E o Banco Itaú era muito maior, mas ele tinha uma quantidade gigante de pessoas. E lá tinha, Você tinha volume, né? produtividade. Uhum. Então, as ligações, você tinha que atender tantas ligações por dia, só que não tinha ligação. Então, os funcionários, que eram do Itaú já há muito tempo, eles brigavam para fazer a aplicação. E eu peguei e falei assim, eu não vou nem olhar, eu não vou fazer nada, porque eu tenho estabilidade e vou ficar até o final do ano, e eu não quero ficar aqui. Porque eu tinha me dado o direito de sair de banco e ir para a indústria. Eu estava me formando nessa época, e aí eu pensei, eu quero trabalhar na indústria, porque todo mundo lá na faculdade fala de fábrica, e eu não conheço fábrica, eu só conheço o banco. Em administração, pela FAP. E aí, quando eu falei, olha, eu quero trabalhar em fábrica. E aí eu saí de lá e tive uma oportunidade de trabalhar com um professor da USP, que ele era mestre em controladoria. E era tudo que eu queria, aprender algumas coisas. Daí ele falou, você vem trabalhar comigo, a empresa é pequena e eu te ensino. Você faz as coisas que precisa, porque eu gosto da escola. Eu não gosto de trabalhar aqui. É meu, mas eu não gosto. E você faz para mim, tá tudo bem? Então eu falei, beleza. Eu fiquei lá de 87, fiquei quase 2 anos. Ali eu me casei e tudo. E o que acontecia? Eu achei tão relevante o trabalho que eu fazia que eu mandava na empresa inteira. Você sabe que isso não dá muito certo, né? Então, eu só tinha 24 anos e eu tinha uma função... A gente entende bem essa história. Eu era a pessoa melhor preparada da empresa, eu era melhor preparado, né? As pessoas estavam há muito tempo na empresa e ajudavam o dono quando a empresa era um ovinho. Né? Então, só que eu cheguei lá, eu era bacana, com 24 anos, tal, e eu entendia tecnicamente das coisas. E eu me aprofundava, e eu tinha tempo para isso. E as outras pessoas da empresa, não. Um tinha 50 anos e era o chefe da produção, tinha trabalhado na multinacional do setor,
que era do setor de incêndios, né? A empresa participava da feira da CIPA, né? Uhum. E aí ele tinha 50 anos, tinha uma larga experiência, tinha idade para ser meu pai. E eu ia lá e metia o dedo na cara dele, porque eu dizia que ele estava fazendo errado. Ah, Isso não ia dar certo. Olha né? isso. Isso não ia dar certo. Aí um dia, os dois donos me chamaram e falaram: você é o melhor cara que nós já tivemos na nossa empresa, você é uma joia. Só que eu tenho que escolher entre ficar com você ou com os 5 que querem te destruir, querem te bater. Porque você está certo no conteúdo, mas você está totalmente errado na forma. Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, além do curso de graduação, né? Que eu tinha que tratar de algumas coisas de uma maneira diferente. Aí fui passando por outras empresas e quando chegou em 92, eu fui trabalhar, em 93 eu fui trabalhar num supermercado. O que aconteceu? Tudo que eu vou falar, eu vou usar você como exemplo porque você tem 49 anos, então eu posso usar você como exemplo. Muito obrigado, a parte que me toca. Você se lembra que quando a gente estava desempregado, a forma de você procurar emprego era abrir o Estadão e a Folha de domingo? Claro, classificados de certo? Estadão. Nem Folha, né? Era mais Estadão mesmo. Folha também. Eu era tão responsável que no sábado à noite eu vinha no centro da cidade, na Praça da Sé, porque ela saía. Saía antes, à noite você conseguiu o Jornal do Domingo. Nossa, que responsável. Porque eu precisava arrumar emprego, Tá certo? E aí, numa dessas, né? Então, e quando chega o período de novembro, dezembro, aí acabava, né? Porque ninguém queria contratar, voltava a anunciar dia 15 de janeiro, no final de janeiro. Era assim. Isso. Não tinha internet para você procurar emprego, né? Não tinha quem indica, porque era telefone fixo, né? Então, eu resolvi e falei, irmão, apareceu uma oportunidade. A primeira oportunidade era numa empresa chamada Maferza, que hoje é a Alstom. E eu arrumei emprego lá. Tal. O que aconteceu? Na semana que eu ia entrar, privatizou. Aí parou tudo. E aí tinha uma oportunidade de eu trabalhar em supermercado. Era lá uma travessa da Dutra. Um mundo totalmente diferente do que eu imaginava. Aí eu fui lá, comecei a trabalhar, aprendi bastante e tal. Fiquei lá até 96. 96, já no plano real, a empresa estava passando por dificuldades e falou, olha, a gente vai ter que demitir um nível hierárquico. E, claro, era o meu nível hierárquico que eles, né? Então, o dono chamou lá e falou, gente, vocês são os meus maiores apoios, mas nesse momento eu não consigo e tem mais. Também não consigo pagar a rescisão de vocês. Então, vocês vão ficando aí até o dia que eu consigo pagar a rescisão de vocês. Eu vou pagando de 1 a 1, eu vou pagar tudo como ele pagou pagou mesmo. Aí, nesse inteirinho, eu tinha um ex-superintendente desse lugar que ficou sabendo e falou, Carlos, você sai daí um dia, você começa a trabalhar comigo no outro dia, no Mambo, no supermercado Mambo. Então, eu trabalhava no supermercado Túlia, que era muito forte aqui na Zona Norte, né? E fui trabalhar no supermercado Mambo. Só que no supermercado Mambo, eles falaram tão bem de você que a gente quer mais. A gente não quer só que você seja da área comercial, a gente quer que você cuide das operações também. Né? E eu falei, eu não tenho experiência em operação, mas a gente vai te ensinar a aprender. Eu fiquei 3 meses lá e aprendi demais, mas falei, não é mais isso que eu quero. E nesse inteirinho de busca de vaga, o presidente da APAS, que era o dono da empresa, ligou para mim e falou, olha, eu quero falar com você. Né? Falou para a secretária dele, olha, é para o Carlos vir aqui quarta-feira às 9 horas da manhã. Eu falei, não vou. Ele não manda mais em mim. Né? Pô, me mandou embora. Né? Ele falou, você não entendeu que eu te mandei embora porque a empresa estava com dificuldade? Eu falei, mas o cara que podia te ajudar era eu. Porque eu gostava do que eu fazia. Ele falou, mas não dá, tal, não consegui fazer isso. Do jeito que você está dizendo, é melhor, mas eu não consegui, Carlos. Não, né? Eu falei, bom, então não tenho nada para conversar com você. E fui trabalhar no Mambo. Quando ele soube que eu fui trabalhar no Mambo, ele falou, pô, mas por que você foi sem falar comigo? Porque ele queria me trazer para a APAS já, naquela época. Olha, Ele era o presidente. E ele era o vice-presidente. Ele era o presidente. Ele era o presidente da APAS.
Aí ele falou, pô, queria te trazer e tal. Daí ele me chamou novamente. Eu saí do Mambo, no dia seguinte ele me chamou, né? Aí eu falei, não dá para eu ir na data que ele tinha estipulado, né? E ele era mandão, né? Aí eu falei o seguinte, então, eu não posso ir porque eu estou num lugar muito importante, que era a Feira do Automóvel, o Salão do Automóvel. Eu estava no Salão do Automóvel, falei, agora eu tenho mais o que fazer do que ir conversar com ele. E a secretária falou isso para ele. Você gostava de feira naquela época? Ah, gostava, Olha. participava. Aí ele me chamou lá, quando foi em novembro, e era essa época que o jornal diminuía. Aí ele falou, eu queria que você viesse trabalhar na APAS. Eu falei, mas o que tem para fazer na APAS? Ele falou, tem tudo para fazer na APAS. Tem muita coisa, a gente tem muito plano, tem muito sonho, mas a gente precisa de mais gente. E queria que você viesse como nossa pessoa de confiança. Eu falei, qual vai ser meu cargo? Carlos, não sei, você vai trabalhar lá. Que cargo que você quer que seja? Né? Fala o nome aí que a gente coloca, exatamente. mais ou então, menos isso, né? foi assim que eu entrei na APAS nesse período. Imaginei que eu ficaria ali um período para arrumar como um consultor, mas fiquei. Estou há 28 anos. Né? Eu sempre digo o seguinte, 28 anos numa empresa, para os jovens, é um absurdo. E o que eu falo é o seguinte, eu devo ter trabalhado em umas 15 empresas nesses 28 anos. Porque a APAS de hoje não tem absolutamente nada a ver com a APAS de antes da pandemia. Os ciclos eles estão se encurtando cada vez mais. E os desafios são cada vez maiores. E a APAS não é só, né? Nós que estamos no mundo das feiras achamos que pensamos, né, na APAS como uma feira, né? Mas a APAS não é só isso, né, Carlos? A APAS é muito mais do que só uma feira, né? É uma associação que eu aprendi a admirar e confesso que eu só conheci quando eu vim aqui para o Centenorte em 2012, porque até então fica num outro lugar, né, da nossa vida cotidiana. Ela passa desapercebida do ponto de vista das pessoas comuns, né, do mercado normal. Sim. Mercado fechado. Mercado fechado. Mas ela não é só uma feira, né? É uma associação que tem tantas outras atividades, né? Primeiro que assim, a APAS é de 71, né? Eu cheguei lá em 96, então tem uma construção prévia aí que foi feita numa época que a coisa era mais sangue, né? Do que no nosso período. E você tem muito na APAS a história dos imigrantes e dos migrantes. E você tem a cultura. Então, a cultura portuguesa na APAS é forte. A cultura árabe é muito forte. A cultura japonesa é muito forte. Então, você, ao longo da história de dirigentes da APAS, você teve vários posicionamentos que têm a ver com essa cultura, com a forma de ser da família, com a forma de ser daquele país. Certo. E, da mesma forma, você tem também a figura dos migrantes, principalmente a força do nordestino, de trabalhar numa situação não tão boa. Eu falo assim que a APAS é de 71, há muitas histórias e ela é formada por essas histórias, por isso que a gente gosta muito de história. Nós nem sempre conseguimos contar a história de todos, porque você sempre tem a verdade e as várias versões. Duas pessoas que estavam naquela verdade têm versões diferentes. É verdade. Então, por mais que a APAS escreva livros, tenha conteúdos, ela nunca vai expressar a totalidade dos sentimentos de todas aquelas pessoas que passaram lá. Algumas não estão mais conosco, lógico. E outras estão. Então, a gente vê ao longo do tempo a participação da APAS muito ligado a tudo que acontece na economia e nos aspectos sociológicos do comportamento. Né? Até hotel a APAS já teve. Então, assim, é muito forte esse tipo de coisa, esse desenvolvimento ao longo do tempo. Então, eu falo que a cada tempo acontece um plano, muda tudo. Aconteceu o plano real, mudou tudo. Os supermercados compravam a prazo, vendia à vista, que nós consumidores vimos no supermercado, não se aceitava cartão. Verdade. Né? Não se aceitava. Aceitava um chequinho lá, aquela coisa. No máximo. E aí o supermercado comprava a prazo, vendia à vista. Ele conseguia vender mais barato do que ele comprava, colocava no overnight antes de pagar a duplicata
e gerava dinheiro. Agora, se você perguntasse para ele, você está ganhando ou você está perdendo? Ele não conseguia montar um DRE. Era complexo fazer aquilo. Então, hoje, a gente sente claramente que o papel da APAS no suporte dessa melhoria de gestão do supermercado. Então, a APAS não tem nenhuma pretensão de ensinar supermercadez para os nossos 1.500 sócios, 5.000 lojas. A gente já conversou outras vezes, a história da APAS e a história do Center Norte, quase que ela se mistura, da APA Show, né? Sim. Quase que se misturam. Acho que podemos até falar do Center Norte com a APAS, mesmo, sim. Porque elas se misturam. O Center Norte não era do tamanho que é hoje, a APAS não era do tamanho que é hoje, e tudo se misturou. Então, nesse momento, houve uma grande simbiose. E o que a gente sempre fala, né? Que um depende do outro e tecnicamente, o sucesso de uma feira é o sucesso do Center Norte e vice-versa. Mas o que você está vendo no mercado hoje de eventos gerais, sem pensar só na feira, que está diferente depois da pandemia? Porque você falou da pandemia e tem um fato, a gente percebe que está diferente. Sim. Mas as pessoas são as mesmas, o lugar é o mesmo, a atividade é a mesma, mas ainda assim está diferente? Está diferente. O que eu acho é que nós éramos acostumados com um ciclo que começava e acabava. Né? Então, na música, a moda agora é rock. Aí, putz, passava o rock, não, agora é disco. Agora é rock pesado. E você fazia um e o outro era marginalizado e não existia. A diferença é que hoje não é ou, é e. Tudo funciona junto, em concordância. Então, hoje na APAS, eu tenho 4 gerações dentro do meu escritório. Só para voltar, é como se eu estivesse pensando assim, nós tínhamos lançamento de moda inverno, verão, outono inverno, primavera verão, isso tudo já não tem mais. Agora, até porque você não tem inverno e verão. Exato. Já nem tem mais. Né? Então, assim, se a tua preocupação era ter pontos, esqueça, não existe pontos. Não era só no Dia das Mães que você vende para a mãe. Não. Não é só no Dia das Crianças que você vende para a criança. Mas o mercado ainda continua respeitando algumas datas, né? A Páscoa, onde vende só... Para promoção. Para promoção. Para promoção. Eu acho que, assim, você sempre... Quanto mais datas de promoção você criar, mais você vai ter incentivo ao consumidor para consumir. Desde que você não deixe a cabeça dele louca. Então, a tua comunicação tem que ser muito assertiva, porque, de repente, você está falando em Dia dos Pais e você ainda está num período antes das férias. Você tem que falar das férias antes. Então, você quer vender panetone no Dia dos Pais em agosto? Isso, exatamente. Mas você falou de gerações. Sim. Você tem 4 gerações. Eu tenho 4 gerações. Então, outro dia, falando um pouquinho de futebol, que eu acho que é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Então, só serve para fazer amizades. Uma vez, um menor aprendiz na APAS passou perto de mim, no corredor, e falou assim, teu Palmeiras se ferrou, hein? A minha assistente, na época, viu. E foi lá, enquadrou o menino. Falou, você não pode falar assim com ele, então, né? Aí eu falei, se ele não falar comigo isso, ele vai falar o quê? Deixa o cara falar comigo, pelo amor de Deus. Né? Eu quero incluí-lo, eu quero que ele converse comigo. Eu não quero que ele olhe para mim e fale, pô... Não posso falar com ele. Não posso falar com ele. Eu falei, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, hoje você trabalha com essas inúmeras gerações e eu hoje também não tenho uma necessidade de contratar gente mais sênior, porque ela que entende certos preceitos. Eu tenho que fazer essa ponte. Eu tenho que trabalhar com muito jovem, e aí eles são lá da geração Z, todas aquelas coisas que falam. Aquele monte de mimimi. Mas é o que eles têm de melhor, para que a gente também tire um pouquinho do nosso vírus de responsabilidade e faça aquela coisa tão amarrada. Então, é difícil, mas é o que nós temos. Então, não é, olha, eu vou só trabalhar com gente jovem. Não vai dar certo. Eu vou trabalhar só com gente sênior, porque daí o cara... Você acha que eu acho que... Você acha que isso é um dos segredos que você coloca hoje para o futuro da APA Show? Vamos falar de APA Show especificamente. Qual que é o segredo que hoje... O que foi segredo
do sucesso da APAS é o que vai levar a APAS para frente? A gente fala muito que o passado não é o que vai nos levar para o futuro. E eu complemento dizendo que se você não conhece o seu presente, para você conhecer o seu presente, você precisa saber como é que foi o seu passado. Sim. E só conhecendo o presente, você consegue ir para o futuro. Sim. Qual que é o grande segredo da APAS? Por que a APAS se transformou no maior evento supermercadista do mundo? Por conta de que a APAS é de empresários. E empresário não aceita retroceder, só avançar. Houve um momento, você se lembra disso, em 2015, que os vários indicadores de eventos diziam que a quantidade de feiras ia diminuir, Exato. As pessoas não tinham disposição de se deslocar para vir para a feira, que aquilo era muito caro e que as pessoas iam achar outra forma. Lançamento de produto não podia esperar já há 10 anos, né? Não podia esperar o momento da feira. Se você dizia que a feira era para lançamento, desculpa, não dá para esperar. Então, e aí a gente estava em queda. Nós tínhamos uma decisão importante, Paulo, assim, que era a área de controladoria, né, dizendo, se você não ocupar tudo que você contratou, você não gera a lucratividade e o ROI necessário. Né? Você tem que tirar tudo que você contratou, você tem que encher. Se você tem um pavilhão que está pela metade, você está pagando por algo que não existe. Não tá usando. Certo? Você não está usando. Bom, qual é a alternativa? Tenta ver se você não termina com as praças que você tem. A Feira da APAS tinha muitas praças, porque era uma estética importante naquele momento. Então, a Feira da APAS já tinha plástica. E aí você tira e coloca essas metades, essas pessoas que estão aqui na metade do pavilhão e fecha esse pavilhão e devolve para o Center Norte. Aí, essa ideia começou a ganhar uma certa força dentro da APAS. Um dia eu fui para uma reunião com um grupo de dirigentes e eles falaram uma coisa, de novo, que só você que tem 48, 49 anos vai lembrar. Já tem 50, que estamos aqui há uma hora, você fez aniversário, tá bom? Mais ou menos isso. Eu sou você amanhã. Você lembra quem é que falava isso? Da vodka. Da vodka. Lembra que o cara tomava vodka errada? Sim. E aí o cara falava, eu sou você amanhã. É uma propaganda. Bêbado e tal, e o cara assim, eu sou você amanhã. Então, cuidado com o que você está bebendo hoje, que eu sou você amanhã. Por quê? Eles lembraram que tinham alguns eventos, e um dos eventos era o evento da Abras, que era grandioso no Rio de Janeiro, e em dado instante eles fizeram essa gestão. No que eles fizeram essa gestão, o entendimento, né? Então, de novo, a versão não pode não ser a verdade, é que aquele movimento fez uma demonstração de diminuir, e ninguém gosta de nada que diminui. As pessoas gostam que você fala que você vai investir, né? Então, que você vai fazer mais e tal. E isso gerou um movimento e a Abras, não só por esse motivo, por inúmeros motivos, e motivos até de mercado, fizeram com que a feira reduzisse. E aí falaram, você já pensou que esta decisão pode pegar pesado comigo? Pode estar envolvendo a sua vaga aqui, o seu emprego, que você vai diminuir. Você diminui, chega uma hora, como é que a gente vai fazer? Para onde, né? Então, esta visão dos dirigentes é uma das coisas importantes, das coisas... nós temos organização, nós temos equipe, nós temos parceiros... Mas se não tiver coragem, se não tiver determinação... E aí, aonde está, né? O empreendedor, ele enxerga sucesso onde ninguém vê. Então, eu acho que eu aprendi demais com eles e eu hoje tenho este olhar do mais. Quando nós trocamos a nossa agência, saímos da Promovisão, que é responsável pelo sucesso da APAS, né? É muito importante deixar isso muito claro, que eles fizeram demais pela APAS, mas a hora que nós mudamos agora é porque a gente precisava de algo mais novo. Quando nós levamos para a nossa agência atual, para a Macan, o que nós fazíamos, ele falou, você não faz uma feira na mesa, você faz um festival.
Aí eu fiquei olhando para ele e falei, do que ele está falando? E ele explicou que a feira em si era o mix menos importante desse teu negócio. Que você tinha inúmeras coisas acontecendo no entorno da feira. Então, pô, você percebeu que os teus fornecedores fazem algo que você nem imagina que eles vão fazer, eles se superam a cada ano. Falam que a APA Show se supera, mas os expositores se superam. Você percebeu que cada vez mais os estados querem vir na Feira da APAS e montam caravanas? Você percebeu que você tem caravanas internacionais que vêm fazer visita técnica no supermercado no Brasil, que é referência no mundo? Nesse ano, o Uruguai teve e eles vêm aqui e stands. aproveitam para visitar a feira. Nesse ano, o Uruguai teve 2 stands e um deles eles ficaram só servindo churrasco. Mas isso me faz lembrar por que as pessoas saem de casa para participar de alguma coisa. Sim. Que é o motivo principal. Tem que existir um motivo. Um tempo atrás, acho que o Tony Sando, né, que é do Convention Bureau aqui de São Paulo, chegou a repetir isso esses dias, no evento que ele fez aqui no WTC. Eu vi uma palestra dele falando sobre isso e aquilo me gravou. Ele falou assim, ele começou a botar umas telas, você imagina alguém sair da sua casa e viajar 34 mil quilômetros para participar de um evento? Você imagina essa pessoa sair da sua casa, andar 34 mil quilômetros para participar de um evento de 2 horas? Você imagina que 30 mil pessoas fizeram esse movimento ao mesmo tempo, uma das maiores movimentações humanas que a história tem para contar, que foi para assistir um jogo de futebol. Sim. Que existe um motivo. Sim. Esse jogo foi Corinthians e Chelsea, lá no Japão. Mas assim, é o motivo pelo qual as pessoas saem. E aqui nós sempre discutimos assim, como transformar um evento no momento UOL, aquele momento que está sendo televisionado, que é um jogo da NFL, por exemplo, mas as pessoas querem ir no campo assistir o jogo, quer ver o Tom Brady jogar a última bola. Sim. Isso que acho que o grande evento faz, né? O festival, o evento que transforma aquele momento no momento UOL. É porque ele também leva em conta que a pessoa que está visitando, ela é importante. Você empodera quem está visitando, não só quem está expondo. Então, isso faz com que a pessoa queira ver e ser vista. Qual o destaque da APA Show de 2024? Qual foi o maior destaque que você poderia dizer assim? É público, é presença, é negócio, é volume de venda? Qual foi, ou se não for o maior, os maiores destaques? Eu acho assim, está consolidado um processo que é da feira da APAS, pode ser que os outros segmentos não sejam iguais. Você tem uma capilaridade muito grande pelo Brasil e a indústria, para atender, ela ou trabalha com a venda direta, ou trabalha com distribuidor, ou trabalha com representante. E isso distribuído pelos 5.500 municípios aí do Brasil. O supermercadista, quando vai num stand, ele quer ver a Cláudia. É a Cláudia que me atende? Eu quero ver a Cláudia. Aí você pega uma empresa de consumo, uma dessas grandes aí, imagina quantos representantes esses caras têm. E eles têm que fazer um esforço para trazer todo esse pessoal nesse período. E o que é que a gente passou a buscar? Indicar para eles que eles poderiam fazer as convenções deles, e aí eu vejo uma oportunidade para vocês também. Nesse período. Nesse período. Então, eles ou vêm um pouco antes, ou se aproveitam do período da manhã, ou ficam um período depois da feira da APAS, né? De forma que o presidente consegue ter acesso a todos os clientes do Brasil sem ter que visitá-los, né? Questão de custo, de tempo, de malha viária, né? Então, assim, o presidente, a maioria deles diz o seguinte, eu me interno aqui dentro da APAS, 4 dias, fico lá no andar de cima e marco reuniões sequenciais com as pessoas, porque tem cliente que compra muito de mim e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. É na APA Show que eu vou, porque ele vem, porque ele vai estar presente. E a indústria trazendo estas pessoas, porque o supermercadista vai no stand e quer ver essas pessoas. Eu acho que isso é o grande segredo da brincadeira. Como fazer com que as pessoas se encontrem e tenham a possibilidade
de conversarem olho no olho. Porque você pode fazer tudo isso por vídeo, mas não é a Pode. mesma coisa, né? Não. Não, Ainda vamos mais combinar. o Não nosso dá, setor de supermercados, que é varejo, é quente. Você sabe qual que era a nossa maior preocupação em 2022? As pessoas vão querer se abraçar. O que a APAS fala? Que é para se abraçar ou que Ou é para... não. Quer ficar distante, né? Mesmo que a gente tivesse Mesmo que proibido, elas não ia conseguir. não ia. Então, Não a ia. gente tinha muito receio em 2022. Por quê? Porque o abraço é uma das coisas mais importantes do setor. E o setor tem pessoas assim que vivem há muito tempo e passaram de empresa a empresa, são praticamente referências nas áreas que eles atuam. E geram um vínculo de amizade, de frequentar a casa. Tá? Então, você imagina, eu tenho 51 e eles são concorrentes. Aí alguém chega lá e vê a reunião do conselho da APAS, eles estão todos sentadinhos, um do lado do outro. Deve ser legal essa reunião. Não, essa reunião Deve mais ser legal, doida. né? Vou te contar uma. A primeira vez que eu fui numa reunião da APAS, ainda com o saudoso Sérgio, o Sérgio falou assim, nós estávamos indo no caminho até ali na Lapa, e ele falou assim para mim, Paulo, você vai assistir uma das cenas mais inusitadas da sua vida. Eu falei, mas nós nem chegamos lá ainda. Ele falou, mas quando você chegar, você vai entender. Você vai ver diversos concorrentes, donos de supermercados que disputam gôndola centímetro a centímetro, discutindo preço no centavo de produto, mas ali eles são todos um só. Mas vai ser muito divertido. Presta atenção. E não é dúvida, né? Porque isso. aí do lado de lá da mesa ficavam todos eles ali e a gente sentadinho aqui do lado. Eu, imagina, coitadinho, eu estava ali aqui, 2013 isso, aí só malhação, só porradaria. Mas todos juntos, né? Parecia até que estavam organizados ali, se prepararam para a reunião. É isso mesmo, é exatamente isso que acontece lá na APAS. O conceito, como eu falei do começo, o conceito da cultura das famílias enraizado ali. E quando você olha aquela ferradura que tem lá na APAS, que é a sala principal, ela é feita para congregação das pessoas. Foi proposital aquele formato. É muito louco, porque vários lugares que você vai no prédio da APAS, ele é feito para relacionamento. É quase que uma coisa assim bíblica. Bota o pão e a água na mesa, que as pessoas se reúnem no entorno. Você consegue ter união. Se você fizer uma festa lá na tua casa e falar que vai ter cerveja, né, vinho, tudo, vai todo mundo. A hora que você falar lá, vamos discutir uma coisa da política, daí você fica de um lado, outro fica do outro. Então, não é disso que eu estou dizendo. O nosso setor é formado por empresas concorrentes. Ali, nós discutimos o problema comum, não o problema entre nós. Né? Do setor. Porque eu não sou intermediação de dois concorrentes. Lógico, né? Mas lógico. A gente ali é uma discussão, sabemos que nós conseguimos a união, mas ter unidade é uma busca constante. Com certeza. Constante. E, lógico, é como a família, né? A hora que fecha a porta aqui, a gente briga, depois a hora que sair lá fora, não fala mal do meu filho. E não deixa falar mal, exatamente isso. Né? Alguém falou, e tem várias coisas assim que um dirigente diz, Carlos, o cara está reclamando aqui que o carpete na frente do stand dele está solto. Eu falei, não, são 7 horas da noite, vai passar amanhã, vai fazer a manutenção. Mas ele está reclamando da APAS aqui, ele está reclamando. Tá? Eu falei, mas você quer que eu mande fazer agora? Não, dá uma satisfação para ele aqui, porque o cara está falando na minha orelha tal. Aí, passou, chegou lá na reunião. Carlos, aquele cara lá é um chato. Porque, ele podia reclamar, mas ele estava falando da APAS. Eu chamei a sua atenção, sim, chamei a sua atenção para ele ver que a gente quer fazer as coisas corretas. Tal. Mas vai ser chato assim lá longe. E 2025? Olha, a APAS está pronta já para 2025? O time falou o seguinte, não vai ficar dando spoiler lá, que depois a gente tem que executar. Você veio já preparado. Ô, Carlos, para a gente caminhar aqui para o nosso ping-pong final, antes a gente só quer saber um perrengue chique que você já passou na APAS Show, que você pode contar pra gente. Alguma coisa engraçada, um perrengue? O maior perrengue, e aí não foi da APAS Show,
Foi conjunto da APA Show, do Center Norte e do governo do estado. Nossa, a gente vai saber agora. Não, eu já sei, porque eu vivi esse perrengue. Mas ele foi um perrengue muito positivo. Não, ela falou de um perrengue chique. Esse é um perrengue chique. Esse é um perrengue chique era na solenidade de abertura, né? Aquele perrengue e tal. A presença do seu Geraldo Alckmin. Chegou Geraldo, o governador, tudo, acabou a energia. Que maravilha. Né? A APAS olhava para o Center Norte olhava para a APAS e os dois olhavam para o governador, porque a empresa de energia era dele. Pro Paulo. E aí, Paulo? Não, então foi um perrengue chique bacana esse, vamos combinar. Porque foi... Foi na hora. E assim, e como e aí acho que é a mágica dos eventos, porque nesse momento, todo mundo sorrindo. Claro. Não foi por um grande tempo, Não, foi... minutos, muito rápido. Mas lógico, desarma tudo, cai sistema. Imagina para audiovisual. Cai a tela. Cai tela, enfim. E não falávamos em tela de LED ainda. Isso foi 2013. Demorava para esquentar. Não tinha subestação. Não tinha. Aí o que aconteceu? Em virtude dessa situação, algo que se pedia há tempo para a gente... precipitou. Ela só veio e aflorou. Então, então o que a gente faz? Vamos sair da média tensão, da 13, vamos para 88 mil quilowatts, e o governador abriu as portas para que a gente conversasse com a época Eletropaulo e conseguíssemos colocar aqui uma subestação elétrica que cessou com todos os danos ou possíveis quedas. Então é um perrengue... Tava o secretário, tava todo mundo aí. Todo mundo aí. Foi muito legal. Foi uma coisa realmente... Agora a gente vai te provocar a você responder com uma palavra só algumas perguntas. Uma palavra ou rápido. É praticamente um de frente com a Marília Gabriela. Vamos lá. É o ping-pong. É assim, era bem simples eu perguntar, mas essa eu faço questão. É assim, é só uma palavra. É um time campeão do mundo, que inaugurou isso de campeão do mundo. Ninguém reconhece, mas a gente sabe, nós sabemos, quem foi o primeiro campeão mundial. E quem é o melhor time da atualidade, na verdade, o seu time de coração. Se eu tiver que falar uma palavra, eu não vou conseguir. Porque nós não somos um time, nós somos uma sociedade esportiva. Vou te falar sociedade esportiva, estão pagando o bico junto aqui, campeão. Vamos embora. Um filme que você lembra, que te marcou? Um filme. Temos que falar sobre Kevin. Muito bom. Não assisti, vou assistir. É forte. Um livro. O livro é do Abel Ferreira. Então tá fácil. Família para você é? Isso não dá pra que tudo. Isso não dá para ser uma palavra só. Eu vou respeitar. Não, é mais que tudo. É mais que tudo. Viagem inesquecível. Pô. Tem várias, mas não vamos tem, lá. Não, o que eu achei bem legal, a da Capadócia. Nós ficamos hospedados, né, naquelas montanhas, num hotel 5 estrelas lá dentro da montanha, uma coisa espetacular. Recomendável. Muito legal. Muito legal. Um sonho. Eu gostaria de me tornar cada vez mais leve. Tecnologia de eventos, para você? Não existe lugar mais improdutivo do que secretaria de evento. Para mim, ele deixaria de existir. Faríamos outras coisas. Fica a dica. Faria outra coisa. Não tem necessidade. Não há necessidade de ter secretaria de evento. Para nada. Você tem tecnologia para fazer tudo no momento de melhor conforto das pessoas. Uma cidade para fazer eventos. São Paulo. Um evento para visitar. Eu acho a NRF um evento espetacular, porque ele dá essa conotação de festival também. O penúltimo, uma experiência única. Putz, nascimento do filho. Se pudesse voltar, Carlos, lá no Mambo, lá no Tulha, e tivesse a oportunidade da máquina do tempo de levar para aquele momento e encontrar com o Carlos lá no Mambo, buscando o que fazer e o presidente te procurando para vir para a APAS, o que você vai fazer? O que você sussurraria no ouvido do Carlos lá daquele dia? Do tipo, vai para cá, vai para lá, ou não, enfim. O que você poderia falar para o Carlos lá atrás, que se você tivesse essa oportunidade de fazer isso? Que o mundo não é feito pelas coisas, sim pelas pessoas.
É isso aí. Chegamos aqui. Eu queria muito, mas muito mesmo te agradecer por esse tempo. Eu sei que para todos nós a agenda sempre é complicada, mas eu queria muito mesmo te agradecer por ter vindo aqui e disponibilizado um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento, para que a gente trocasse um pouco aqui, né, Carol? Paulo, mais Foi uma vez legal, muito né? legal. Eu tô Carlos, adorei saber da sua história, saber da sua visão. Foi muito legal. E eu tô aqui meio anestesiado com o papo. Por mim, eu ficaria mais um tempão aqui E eu conversando. agradeço vocês aí por esse espaço, né? Eu sei que é muito disputado, então vocês terem me convidado é uma honra e muito obrigado. Isso aí, gente. A gente para por aqui, então. Nós chegamos ao fim, então, de mais um episódio. E na próxima sexta tem mais, sempre um vídeo novo. E qualquer crítica, qualquer elogio, qualquer demanda, enfim, comentário, estamos à disposição para vocês. Manda para nós, a gente acata, responde, tenta fazer o melhor. Nós estamos então no centro do palco, aqui direto do Expo Center Norte, hoje finalizando com o Carlos Correia. Muito obrigado, Cláudia, obrigado. Acho que é isso. Ótimo.